Você tem falado muito sobre a questão de trazer novos modais aqui também para a capital mineira. O que você pensa a respeito? Quais seriam essas alternativas aí possíveis para BH? Olha, alternativas são possíveis. Primeiro precisa saber se nós vamos ter dinheiro para isso, recursos, e primeiro nós temos que resolver o problema dos ônibus que nós temos. É muito fácil falar, ó, nós vamos trazer isso, vamos trazer aquilo. Tá, nós vamos trazer, beleza. E o transporte atual? Como é que nós vamos fazer? Nós temos que resolver primeiro o transporte atual. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos melhorar esse transporte público para o cidadão? Claro que outros modais têm que ser estudados, como tem em outras cidades aí. Não é? Eu estou disposto a visitar outras capitais, né? Eu já tenho uma lista de capitais que eu vou visitar. Não tenho vergonha nenhuma de falar que eu vou copiar, se for coisa boa para trazer para Belo Horizonte, não há problema nenhum. Né? E vou copiar, se for coisa boa eu vou trazer. Mas primeiro a gente tem que pensar em recursos. Não é? Se nós temos recursos para isso, como é que vai ser? Porque, segundo informação, vai ter um déficit lá no ano que vem de 200 milhões de reais. Então, tudo isso que a gente tem que pensar, tem que ter pé no chão para prometer as coisas para o Belo Horizontino. Mauro, eu tenho feito essa pergunta para todos os candidatos que estão vindo aqui e eu acho que ela é uma pergunta de interesse geral do Belo Horizontino. Os contratos, você citou aí a questão dos contratos das empresas de ônibus que vencem em 2028. Hoje a gente vive essa questão do subsídio, que muita gente critica. Contrato de ônibus é sempre uma caixa preta em qualquer prefeitura, não é um problema só de Belo Horizonte. Você assumindo e construindo esse novo contrato, pretende dar transparência para ele, fazer com que a população, ou deixar com que a população conheça exatamente quais são os termos e quais são os benefícios que esse contrato traz? Transparência? Totalmente, Luiz, totalmente. Por exemplo, esse subsídio. Nós temos hoje a quarta passagem mais cara do Brasil de ônibus. Esse subsídio, eu quero saber, está indo? Tá, mas qual que é a transparência desse valor? Para onde está indo isso? O que está sendo feito com esses valores que estão sendo passados? Está sendo benefício ao cidadão? O que está voltando para o cidadão? Isso eu quero saber primeiro. Claro, evidente que chegou em 2025, nós vamos pegar aí uma equipe técnica que eu vou ter o secretariado mais técnico que o Belo Horizonte já teve. Claro que nós vamos ter aqueles cargos políticos que precisam conversar com o político, mas o técnico eu não vou abrir mão. Nós vamos pegar uma equipe jurídica muito boa, vamos pegar uma equipe técnica muito boa para elaborar esse contrato. Então esse contrato vai ser aberto para a gente mostrar para todo mundo como é que vai ser esse contrato. Porque não pode ficar sem transporte público. Nós não podemos deixar o transporte público acabar, embora não existe isso, né? Mas nós temos que fazer um contrato em que a empresa possa fazer um bom serviço e que o cidadão receba um bom serviço naquilo que está sendo pago. Então vai ser com toda a transparência, você pode ter certeza disso, Luiz.